Esteja sobre sua vida, você que está nos vendo aí, nos assistindo aí pelas redes sociais, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho encoberto. A palavra está em Romanos, no capítulo 1 do livro de Romanos, no verso 16, que diz assim, Romanos capítulo 1, verso 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Graças a Deus. Aqui no livro de Romanos, ele fala que, Paulo aqui, eu não me envergonho do Evangelho, enquanto há muitas pessoas que se envergonham do Evangelho, tá? Mas por que ele fala que não se envergonha do Evangelho? E ele vai explicar por que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha bem, o Evangelho é o poder de Deus. Enquanto muita gente despreza a Bíblia, enquanto muita gente não se dá ao trabalho de meditar na lei, na palavra, de dia e de noite, como diz em Salmos, não é? Relativiza a palavra de Deus, não considera a palavra de Deus e nem se dá o trabalho de buscar nela, tá? A Bíblia diz, a própria Bíblia diz que aquele que busca, aquele que medita na palavra, na lei de Deus, é como aquele que escava tesouros. Olha bem, para você arrumar um pouco de ouro, você tem que escavar muita terra, tá? Você movimenta muita terra, tem um trabalho, muito trabalho para conseguir um pouco de ouro. A palavra de Deus é mais ou menos assim. Se você tem fome de Deus, se você quer Deus, você há de procurar. Por isso que Jesus falou, procurar aonde? Nas Escrituras, tá? Para entender, para compreender as Escrituras. O que Jesus falou? Não é? Jesus fala que aquele que busca, encontra. Aquele que procura, acha. Então, você quer ter entendimento sobre a palavra de Deus, quer conhecer a Deus, não é? Você vai buscar na palavra, vai meditar nela, você vai ter um desejo ardente de buscar a palavra. E ele diz aqui que não se envergonhe no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Olha bem, na palavra, na Bíblia, você vai escavando, você vai buscando e você vai encontrar o poder de Deus. Não é somente a palavra, mas também o poder de Deus. Por isso que Jesus falou que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, não é uma palavra fria, não é uma palavra morta, pelo contrário, é uma palavra viva. E ela é capaz de mudar a vida das pessoas. Por isso que você vê pessoas que mudaram de vida, que tiveram vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, não há que se envergonhar do Evangelho, tá? Porque é poder de Deus para a salvação. Mas de quem? Salvação de quem? De todo aquele que crê. Porque a salvação é crer no poder do Evangelho, é crer na mensagem do Evangelho. Agora, para crer, nós havemos de buscar. E depois que nós cremos, vem a fé, né? Que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha bem, no Evangelho Deus mostra para nós que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, e que Ele é poderoso para salvar, para libertar, para curar.
Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus explica nas Escrituras a justiça dele, não é? Ele não é um Deus injusto. Ele não criou nós, ele não criou você para destruir você. Não, ele criou nós para que nós viéssemos a bom termo, para que nós encontrássemos o caminho da vida. E Jesus fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a justiça de Deus. Agora, por que pessoas não encontram a vida com abundância? Porque têm desprezado o conhecimento de Deus, têm desprezado o discernimento, o entendimento sobre a palavra de Deus. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A fé, primeiro você crê na palavra de Deus, depois você manifesta a fé. A fé é atitude sobre a palavra. Por isso que a fé, ela não é morta, ela é viva, não é? Ela é a atitude, ela é a ação sobre aquilo que você crê. Muita gente crê no Evangelho, mas não toma atitude nenhuma, não toma atitude, não empreende ação nenhuma, tá? Fica sabendo apenas intelectualmente, apenas na mente, mas eles não experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não experimentam o poder de Deus. Por isso que Deus fala com o profeta que o profeta entre no rio, né, da água da vida. E como ele faz? Ele fala assim: andei, caminhei 1000 côvados, e as águas me davam pelos tornozelos, e caminhei mais 1000 côvados, e ela me dava pelos joelhos, mais 1000 côvados me dava pela cintura, e mais 1000 côvados me davam pelos ombros, e eu já não podia atravessar senão a nado, porque eu não conseguia mais andar, e as águas, né, me absorveram, né, e eu perdi o controle, as águas passaram a me controlar, e eu ele teve que nadar, né? Então é isso, você começa a meditar na palavra, você busca a presença de Deus, você crê no Evangelho, você vai tomar atitude sobre o Evangelho e você vai entrar no rio da água da vida, você vai caminhar, você vai se aprofundar, e à medida que você busca, a medida depois que você não está mais no controle, mas Deus passa a ter o controle da sua vida, não é? E agora ele fala que o Evangelho é poder de Deus, né? Nós precisamos experimentar o poder de Deus, não somente a palavra de forma intelectual, mas a manifestação de Deus, a ação de Deus sobre a palavra. Aí nós vamos experimentar o poder de Deus. Poder de Deus para quê? O Deus, ele cura, né? É o Deus que cura. Ele só cura a doença da alma. Não, ele cura o corpo, a alma, o espírito. Ele limpa cicatrizes, né? Ele ressuscita mortos, tá? Ele limpa leprosos, ele realiza prodígios, milagres e maravilhas. Mas para isso acontecer, nós aqui na terra temos que manifestar a fé, ao tomar atitude sobre o Evangelho. Se é Deus que cura, se a palavra fala que Deus cura, então essa palavra há de se manifestar, há de se concretizar, há de vir a realidade de transformação sobre as pessoas, de cura sobre as pessoas, e de transformação de caráter sobre as pessoas. Então, é o poder de Deus para a salvação. O justo viverá por fé. Fé, crer na palavra de Deus e agir sobre a palavra de Deus. E aqui em
Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, ele fala aqui o seguinte, no verso 3: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele fala que se o evangelho está encoberto, quer dizer, se a pessoa ainda não entende o evangelho, quer dizer, está encoberto, isso porque há uma ação espiritual. Ele diz aqui que o príncipe deste século, nós sabemos que o mundo jaz do maligno, e que o mundo está sob influência de espíritos malignos, e espíritos malignos encobrem o entendimento das pessoas. Ele diz aqui, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Quer dizer, não creem no evangelho, porque o evangelho não foi revelado a essa pessoa, não foi revelado porque a pessoa ainda não buscou, a pessoa não creu, a pessoa não escavou, não procurou, não bateu para que a porta se abre, né? Aquele que procura acha, o que busca encontra. Então, Deus, ele galardoa, ele dá presentes àqueles que o buscam. Se você buscar a Deus, Deus vai abrir o entendimento, Deus vai revelar a verdade sobre a sua vida, vai descobrir o evangelho para você, e você vai entender, você vai compreender o evangelho. O evangelho, você não aprende ele, você não recebe ele apenas intelectualmente, mas espiritualmente, por revelação do Espírito de Deus. Nós havemos de querer, havemos de desejar ardentemente o evangelho, conhecer o evangelho, saber do evangelho, tudo aquilo que a pessoa deseja, ela vai atrás, ela busca. Tem gente correndo atrás de celular, eu quero um celular, outro eu quero um computador, aí eu quero um carro, e você paga, não é? Você busca roubar o dinheiro, e você vai lá e compra aquilo. É o que Jesus falou, que um homem cavou no terreno e achou um tesouro. Ele achou um tesouro, e ele cobre aquele campo, ele vai para casa, ele vende tudo que ele tem, quer dizer, ele dá tudo que ele tem, e ele volta e ele compra aquele campo, porque ele sabe que naquele campo há um tesouro. O valor daquele campo, do que está ali submerso naquele campo, enterrado naquele campo, muito excede o valor da superfície. Então, Deus quer levar nós a águas mais profundas, de busca, de interesse e de decisão. As pessoas, elas pagam o que for preciso para desejar, para conseguir aquilo que elas desejam, que está no coração. Então, o nosso desejo deve ser na busca da palavra de Deus, na revelação da palavra e no conhecimento de Deus. Como Davi orava, né, no Salmo: eu quero te conhecer, eu quero te conhecer mais e profundamente mais. Então, há de ter um desejo ardente no nosso interior para que o evangelho seja descoberto, ele seja revelado. Então, ele diz aqui, se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, se você não discernir, não tiver a revelação do evangelho, você vai se perder, você não vai ter parte com Deus, porque desprezou a palavra de Deus, desprezou o genuíno leite espiritual, desprezou o alimento
espiritual que Deus trouxe para nós. Por isso que Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o Evangelho, ele veio do céu, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o maná espiritual, e ele nos deixou à nossa disposição esse Evangelho. Para quê? Para a salvação daquele que crê. Não é? E não deve haver em nós motivo de vergonha sobre o Evangelho, pelo contrário, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, porque o justo viverá por fé. Então a nossa fé se manifesta sobre a palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus, nós vamos agir sobre a palavra de Deus, e o Evangelho vai ser descoberto, vai ser revelado. Então nós pedimos a Deus espírito de revelação, a revelação da palavra, como os discípulos ali de Emaús, eles estavam caminhando com Jesus ali do lado dele, e os olhos deles estavam como que cerrados, né? Eles não discerniam Jesus, mas que os olhos de você que está sob a influência da minha voz e da palavra de Deus que está sendo liberada, que os seus olhos sejam abertos para que você veja as maravilhas de Deus, para que o Evangelho seja revelado à sua vida, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Evangelho. Agora, porque religiões falam do Evangelho, mas as pessoas não buscam o Evangelho, e o Evangelho está encoberto, porque o príncipe desse século cobriu, né? Cegou os entendimentos dos incrédulos. Mas se você não crê, ele não se revela a você, está entendendo? Se você não crê, ele não revela. Agora, para crer, você há de saber que o Evangelho é palavra de Deus. Se você não crê no Evangelho, você não crê em Deus. Deus não faz parte da sua vida. Então, o príncipe desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Você não está entendendo, é porque você não creu ainda. Não creu no Evangelho. Crê no Evangelho, né? Aí os olhos são abertos. Por isso que Jesus fala. Por isso que a palavra diz que ele veio dar vista aos cegos. Quer dizer, ele veio revelar a verdade do Evangelho, o poder do Evangelho. Agora, quem deseja, né, ele obtém a revelação. Batei e abrir-se-vos-á. Isso que Jesus falou. Se você buscar, você vai encontrar, porque você vai desejar, e ele satisfaz os desejos do coração daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, então você ama a palavra de Deus. Aqueles que me amam guardam as minhas palavras e as praticam. Se você ama a Deus, você ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, então você vai buscar. Isso, você vai buscar. E os seus olhos são abertos. Os olhos dos cegos são abertos, né? Esse aí é o cego espiritual. Jesus curou cegos, cegos naturais, né? Mas ele veio para abrir os olhos aos cegos, tanto os naturais como aos olhos espirituais. Para quê? Para que se revele o Evangelho, porque a luz do Evangelho venha, né, para que resplandeça a luz do Evangelho. Então no Evangelho tem luz, né? Enquanto as pessoas falam a respeito de luz, né? O Espírito Santo me ilumina. O que é iluminar? Iluminar, para a palavra de Deus, não é você acender uma lâmpada, né? Não é você acender velas, né? No tempo de Natal o povo, né, coloca aí luz para todo lado, mas não é essa luz que Jesus veio trazer. Ela veio trazer a luz do entendimento. Você vai entender, você vai compreender o Evangelho. O Evangelho vai ser poder de Deus sobre a tua vida para sua salvação, para a sua libertação,
para a sua cura, para que você tenha entendimento, para que você saiba, né? Você não vai servir um Deus imaginário, você não vai servir a um Deus inventado, mas você vai servir ao Deus eterno, ao Deus que te fez, ao legítimo, ao Senhor da glória, que é bendito e eternamente para todos sempre. Amém, né? Então, para manifestação da verdade, a verdade de Deus se manifesta, você não vai ficar em dúvida, Deus não deixa ninguém em dúvida. Se tem dúvida, então tem que pedir a revelação de Deus, a manifestação, né, da revelação do Evangelho sobre a sua vida, e você não vai ter mais dúvida a respeito de Deus, e os seus olhos são abertos para que você receba a luz do Evangelho, resplandeça sobre a sua vida, para que você obtenha conhecimento de Deus, para que você entenda os propósitos de Deus, os planos de Deus sobre a tua vida, e para que você receba a luz, né? Luz, entendimento. O Evangelho fala também de trevas, pessoas que estão em trevas. Quem não tem a luz está em trevas. Treva é o quê? Ignorância da palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem discernimento nem revelação da palavra de Deus. Por quê? É incrédulo, porque não crê no Evangelho, não crê em Jesus, porque Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra de Deus. Se você crê, Jesus não é uma imagem, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Não adianta você ficar olhando, né, para um quadro, para uma escultura, não é isso. Ele fala que para nós compreender a mensagem que veio do céu para nós, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e a luz do Evangelho vai resplandecer sobre a nossa vida e vai nos dar salvação em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu oro por você que está nos assistindo aí, acompanhando nas redes sociais, que a luz do Evangelho resplandeça sobre a tua vida, que haja uma decisão: eu quero, eu desejo e eu passo a buscar. Que o Senhor te dê fome, te dê sede de buscar o Evangelho, e que a luz de Deus, a luz do Evangelho, venha resplandecer sobre a sua vida, no nome de Jesus. E em nome de Jesus, o príncipe desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, eu repreendo o nome de Jesus, e eu digo: afasta-te, saia em nome de Jesus, deixa o meu povo em nome de Jesus, e que a luz do Evangelho brilhe sobre a tua vida, e que você obtenha a revelação, e encontre os caminhos da salvação, a graça e o poder de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe, em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus.